A rejeição é uma daquelas coisas inevitáveis na vida. Parece que todos nós, em algum momento, a gente vai ter que lidar com a dor de não ser o escolhido, de não ser aceito e não ser aquele que a outra pessoa procura. E a rejeição tem vários tipos e formas. A rejeição pode tomar forma numa entrevista de emprego, num relacionamento amoroso, numa amizade ou no cancelamento na internet. E o problema da rejeição é que ela pode ser uma experiência dolorosa e frustrante, capaz de nos fazer questionar sobre a nossa própria autoestima e até a nossa identidade. Então, como que a gente lida com a rejeição? Gente, antes de continuar com o vídeo, eu preciso dar uma notícia para vocês. O Nubank me convidou para compartilhar com vocês algumas novidades incríveis que acabaram de sair no mercado. Não sei se está sabendo, mas acabaram de sair os resultados desse primeiro trimestre de 2023 e o Nubank atingiu o maior lucro líquido da história. Foram mais de 736 milhões de reais na Nu Holdings, que é a empresa por trás de todas as operações e iniciativas do Nubank. Você sabe o que isso significa? Significa que inovação e eficiência conseguem sim andar juntos. Ao longo de todos esses anos, o Nubank foi um dos grandes responsáveis por diversas melhorias e impactos positivos no mercado. Foi ele que trouxe o cartão de crédito sem anuidade, foi ele que focou no atendimento do cliente, foi ele que buscou melhorar os produtos e zerar as taxas. Com tudo isso, o Nubank literalmente pressionou todo o mercado a prestarem melhores serviços e darem melhores condições para nós, os clientes. Foco no cliente, atendimento humanizado 24 horas e uma fome constante de transformar o mercado fez do Nubank a quinta maior instituição financeira do Brasil em número de clientes, com mais de 80 milhões de pessoas confiando nele. Para você ter uma ideia, 57% de todos os clientes do Nubank com conta ativa há mais de um ano têm o Nubank como a sua conta principal de uso e a taxa de atividade dentro do aplicativo não para de aumentar, atingindo o resultado histórico de 82,1%. E, nesse mês, o Nubank completou 10 anos de existência. Aê! Tornando a nossa vida financeira cada vez mais fácil. Então, parabéns, Nubank, por esses 10 anos de muita transformação e inovação constante. Você provou que dá sim para ter lucro recorde e continuar inovando em produtos e serviços para 80 milhões de clientes. E agora eu fico muito feliz de poder estar um pouquinho mais próximo de vocês com essa parceria. E se você quiser saber mais sobre os resultados do Nubank e entender melhor como funciona uma divulgação no mercado sobre resultados financeiros, operacionais e de negócio, você pode clicar no link da descrição desse vídeo ou escanear o código QR Code que deve estar passando agora aí na tela. Beleza? Tamo junto e bora continuar o vídeo. Bom, para muita gente a rejeição pode ser uma das experiências mais difíceis que alguém pode encarar na vida. Ela pode causar sentimentos de dor, de tristeza, de perda, deixando a gente se sentindo indesejado ou inadequado, como se a gente não fosse o suficiente. E existem diferentes tipos de rejeição, e cada uma pode afetar a gente de maneiras diferentes. Talvez você já tenha sido rejeitado no amor. Quando a gente é rejeitado por alguém que a gente ama ou que pelo menos a gente está muito envolvido, é difícil aceitar que outra pessoa não compartilha dos mesmos sentimentos. E o processo até chegar na rejeição é dolorido também. A gente vai ficando na dúvida, vai ficando obsessivo e começa a se perguntar, caramba, o que é que está acontecendo aqui? O que isso quer dizer? Até parecer que você é encurralado em 4 paredes e não ter para onde sair porque a rejeição já é certa. Mas você pode ser rejeitado profissionalmente também. Quando alguém recebe o não de um emprego, pode ser difícil não levar para o lado pessoal e achar que foi alguma coisa que você disse de errado, alguma coisa que você possui de errado. E na maior parte das vezes, essa é a verdade. Tem alguma coisa de errado, sim, e esse foi o motivo pelo qual você não foi escolhido. E por sinal, para você que não sabe como se comportar numa entrevista de emprego, eu preparei um vídeo chamado Conte-me sobre você, em que eu passo insights e dicas para você ir absolutamente preparado para minimizar os seus riscos de rejeição. Bom, e não para por aí, existe também a rejeição social, que é um tipo de rejeição que muitos, por exemplo, enfrentam lá no período da escola. Ela pode acontecer quando a gente não é aceito por um grupo, ou então somos excluídos de um evento social, como, sei lá, ser escolhido para o time de basquete. E o sentimento que isso traz é especialmente doloroso, ainda mais para as pessoas que já têm alguma dificuldade inerente a se conectar com outras pessoas. E a consequência disso é um looping vicioso, em que a exclusão que a gente sofre de terceiros faz com que a gente fique isolado, isso tira a nossa autoconfiança e faz com que a gente busque ativamente ficar cada vez mais isolado por achar que a gente não é o bastante para participar desses grupos. Tá. E como é que a gente lida com tudo isso? Como é que num mundo onde às vezes tudo parece estar desmoronando sobre as nossas cabeças e tudo parece estar indo errado, a gente pode dar a volta por cima
e encontrar a nossa autoconfiança de novo. Primeiro, o importante é você entender o básico. Todo mundo é rejeitado, tá? É uma coisa natural da vida. Todo mundo já passou por rejeição em algum momento. A rejeição não é um reflexo do seu valor como pessoa. O fato de você ter sido rejeitado numa entrevista de emprego, um relacionamento ou numa amizade, não significa que você seja menos valioso ou menos capaz do que as outras pessoas. A rejeição é só uma das muitas experiências da vida que podem te ajudar a crescer e se tornar mais resiliente. Então, imagina um rapaz chamado Lucas. Lucas, ele sempre quis ser jogador de futebol profissional. Então, desde criança, ele jogava bola todos os dias, sonhava em defender seu time de coração. Ele treinava duro e se dedicava ao máximo, mas ele nunca parecia ser o suficiente para os técnicos e para os seus colegas de equipe. Certo dia, Lucas recebeu a notícia de que ele seria dispensado do time em que jogava. Ele ficou arrasado. Sua autoestima ficou abalada e ele sentiu que o seu sonho de se tornar jogador de futebol profissional tinha, naquele momento, terminado. E aí, Lucas passou dias trancado em casa, no seu quarto, sem querer falar com ninguém, sem querer comer, até sem querer socializar com a sua família. E o seu pai, que sempre o apoiou, tentou conversar com ele, mas Lucas se fechou no seu mundinho de dor e tristeza. Com o tempo, Lucas começou a perceber que ele não podia deixar a vida parar por conta de uma rejeição. Ele sentia falta de fazer outras coisas, de continuar praticando aqueles hobbies, como tocar violão, de jogar videogame com os amigos. Ele sentia falta até de ficar do lado daquela menina com perfume cheiroso da sala de aula. Ele viu que ele precisava encontrar uma nova direção e seguir em frente. E aí Lucas decidiu usar a sua paixão pelo futebol para ajudar outras crianças a jogarem e se divertirem. Então ele decidiu começar a dar aulas de futebol para crianças carentes na sua comunidade. E aí, Lucas descobriu que ensinar futebol para essas crianças era incrivelmente gratificante. E ele percebeu que se ele não tivesse sido rejeitado pelo time onde ele estava jogando futebol, ele jamais teria vivido a experiência de poder ajudar essas crianças e fazer o mundo um lugar ainda melhor. E aí Lucas foi construindo um nome para si mesmo, como treinador de futebol para crianças em necessidade. O seu sucesso como treinador e o amor que as crianças pareciam ter com ele deu a Lucas a confiança que lhe faltava e o ajudou a explorar novas oportunidades no mundo do futebol. O seu trabalho foi sendo reconhecido e eventualmente ele até foi convidado a ter uma posição como assistente técnico num time profissional. E mais tarde foi contratado como técnico principal de uma equipe de jovens talentosos. E agora eu te pergunto, o que o Lucas aprendeu nessa história? Bom, muito provavelmente ele aprendeu que rejeição pode ser dolorosa, mas que também pode ser uma baita oportunidade para que ele possa tirar o véu que antes cobriu seus olhos, para que ele tenha mais clareza sobre novos caminhos que ele pode seguir na vida. Ele ganhou mais oportunidades para se desenvolver, para conhecer novas pessoas e descobrir novos talentos. E ele descobriu que a paixão pelo futebol não precisava ser limitada a um sonho de ser jogador profissional, mas podia ser usada para fazer diferença na vida de várias outras pessoas, o que permitiu que ele pudesse encontrar a felicidade de formas que antes ele não imaginava que seriam possíveis. Isso me leva ao segundo ponto. O tempo é um grande aliado. Agora eu vou te contar a história da Ana. Ana era uma jovem de 20 e poucos anos que estava em um relacionamento longo e apaixonado com seu namorado, Pedro. Eles estavam juntos há anos e pareciam, pelo que tudo indicava, destinados a ficar juntos para sempre. Mas um dia, Pedro terminou o relacionamento, falando que ele precisava de tempo para se encontrar. Como é que Ana ficou? Destruída, porque ela amava Pedro profundamente e não conseguia imaginar uma vida sem ele. E aí, nos primeiros meses depois do término, ela se isolou no mundo, mergulhou num estado de tristeza profunda. Ela não conseguia parar de pensar no Pedro e no que ela tinha feito para fazer as coisas darem errado. Mas com o tempo, Ana começou a perceber que a vida em volta dela seguia em frente, mesmo que ela continuasse separada, independentemente de qualquer problema que ela tivesse. Ana, então, decidiu sair mais com os amigos, se envolver em atividades que faziam ela feliz. Ela começou a fazer aulas de dança, começou a tocar violão e, por consequência, fez novas amizades e se conectou com outras pessoas. Depois disso, não demorou muito para que Ana começasse a se sentir melhor consigo mesma, até ela perceber que a sua felicidade dependia dela. Era possível que ela fosse feliz sem Pedro e que, mesmo sem Pedro, a sua vida ainda tinha muito a oferecer. Ela, então, começou a se abrir para novos relacionamentos, conheceu pessoas incríveis e, anos depois, Ana encontrou Pedro novamente. Eles conversaram de forma tranquila sobre a vida, sobre como eles estavam indo, e Ana percebeu que não sentia nada mais por Pedro além de verdadeira amizade e carinho. Então, para sua surpresa, naquele momento ela percebeu que ela tinha superado o término e tinha fundamentado uma vida sólida e gratificante para si mesma, sem dependência emocional sobre qualquer outra pessoa. Era ela consigo mesma, e ela bastava por isso. A história da Ana, embora fictícia, é uma história sobre o tempo. Embora o tempo não necessariamente cure tudo, porque existem coisas que a gente não pode reaver, como, por exemplo, quando a gente perde um ente querido, mas ainda assim o tempo é um aliado poderoso que vai ajudar no seu processo de cura. Pode parecer impossível no começo, que aquela dor nunca vai embora, mas a vida continua. E se a gente se abrir
a fazer coisas novas, ocupar o nosso tempo, novas oportunidades vão surgir. É inevitável. Inclusive, sabe como você pode me ajudar? Indo aqui embaixo no botão de joinha e deixando o like. E aí o YouTube entende que ele não pode rejeitar o canal, ele precisa entregar para a maior quantidade de pessoas possíveis. Olha só. Bom, talvez você conheça alguém que precise assistir esse vídeo, então manda para ela também. E aí, continuando, terceiro e último ponto. Aprenda com experiência. Aprender com experiência é uma das melhores maneiras de lidar com a rejeição. Eu sei que pode parecer impossível no momento em que você é rejeitado, mas é importante tentar tirar algo positivo da situação. Em vez de você se concentrar naquilo que deu errado, tenta pensar no que você pode aprender com a nova experiência. Quando você se depara com a rejeição, é natural que você questione a sua autoestima, mas tenta não se culpar excessivamente, nem deixa que a rejeição afete a sua autoconfiança. Em vez disso, use essa experiência para você entender que existe oportunidade para você melhorar. É uma coisa boa. Existe espaço para você crescer, para você aprimorar suas habilidades, para você estabelecer novas metas para si mesmo, para você conhecer novas pessoas. E a consequência disso é que você vai descobrir novos interesses e você vai acabar se conhecendo melhor, por simplesmente se abrir ao mundo, para explorar aquilo que você não tinha se dado a possibilidade antes. E para ilustrar meu ponto, eu vou te contar uma terceira história. Vitor sempre sonhou em seguir a carreira de arquiteto e estudou muito para isso. Ele conseguiu uma entrevista para um estágio, para um escritório de arquitetura renomado na cidade, mas no dia da entrevista, Vitor estava nervoso e acabou não conseguindo expressar todas as ideias da maneira como ele gostaria. Dias depois, Vitor recebeu um e-mail do escritório informando que ele não tinha sido selecionado para a vaga. Como você deve imaginar, Vitor ficou desamparado e pensou que havia falhado na sua única chance de trabalhar num lugar que era tão legal e tão renomado. E ele começou a se questionar, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu sequer devia seguir a carreira de arquitetura? Mas em vez de se deixar abater pela rejeição, Vitor decidiu usar essa experiência como uma oportunidade para crescer e melhorar as suas habilidades de comunicação e apresentação. Ele participou de workshops, ele fez cursos online, ele pediu feedbacks dos seus professores e colegas e, além disso, ele descobriu que tinha um interesse em ilustração e começou a explorar essa área. Pouco depois, Vitor se tornou um comunicador mais confiante, seguro de si mesmo, e descobriu que gostava de combinar suas habilidades de ilustração com arquitetura em seus projetos. E aí, ele conseguiu um estágio num outro escritório, e com seu novo conjunto de habilidades, ele se destacou e foi contratado para trabalhar em tempo integral. Em paralelo, Vitor começou a pegar jobs de freelancer para que ele pudesse complementar a sua renda do escritório de arquitetura onde ele trabalhava, que ainda era pequena, e com isso melhorar sua qualidade de vida e começar a investir mais. A história de Vitor nos ensina que a rejeição não é, nem de longe, o fim da jornada, mas sim uma chance de crescer como pessoa e de se tornar um profissional mais completo e versátil e mais bem remunerado. Se Vitor tivesse deixado que a sua culpa tomasse conta da sua mente, ele não teria usado isso como força para aprender novas habilidades e chegar onde ele chegou. A experiência da rejeição é muito similar à experiência do fracasso. É impossível de se evitar, mas você pode controlar o modo de como você vai visualizar isso. Buscar fazer atividades que te dão coragem, confiança em si mesmo, é essencial. Quando você não se prende ao passado e busca novos caminhos, é possível alcançar a superação e a realização dos objetivos que você nem sonha em conquistar depois de você ter acabado de sofrer um golpe na sua autoconfiança. Inclusive tem um livro chamado Empresas Feitas para Vencer que tem um conceito que é o nível 5 de liderança. Os líderes que mais foram responsáveis por conseguir fazer com que suas empresas tivessem mais sucesso do que as comparativas do mesmo mercado, eles eram líderes extremamente horizontalizados nas suas habilidades, eles conheciam várias áreas simultaneamente, eram pessoas extremamente humildes e com uma baita força de vontade para mesmo nos piores momentos eles serem resilientes e continuarem tentando. Foi por isso que a Jovens criou uma plataforma chamada de Level 5, em homenagem ao Jim Collins e essa literatura, que é justamente um compilado de conteúdos horizontais de negócios que foram estruturados pelas Jovens por pessoas que são referências nesses conteúdos que foram envelopados para que você possa também se tornar um líder de nível 5. Porque a gente entende que quando você é capaz de desenvolver as habilidades que são necessárias para que você tenha sucesso no mercado, você acaba assumindo essa filosofia para a sua vida. E você se torna uma pessoa mais bem remunerada, uma pessoa mais interessante e uma pessoa com maior conhecimento de si. Então, eu estou deixando o link da Level 5 aqui na descrição para você ter acesso a todos esses cursos aqui que estão passando e fora os outros que estão sendo lançados mensalmente. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos, manda esse vídeo para quem você acha que precisa assisti-lo e sem mais. Meu nome é Breno Corbucci, esse é o Jovens de Negócios. Talvez você deva gostar de um desses vídeos aqui.